Irmãos, vamos abrir nossos livros, nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ler dos versículos 7 até o versículo 13. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja o que farei com aqueles que são da sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostem aos seus pés e reconheçam que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa manhã, pela oportunidade que nós temos, Senhor, de refletir sobre Tua palavra, de Te adorar, prestar culto a Ti livremente, Senhor. Que Teu Santo Espírito possa falar aos nossos corações, é o que nós Te rogamos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós hoje chegamos à carta à igreja da Filadélfia. Essa é a 6ª carta das 7 aqui, que Cristo envia às igrejas da Ásia Menor no início do livro de Apocalipse. E, de forma semelhante ao que nós vimos na carta de Esmirna, aqui na carta à igreja da Filadélfia, nós não vemos nenhuma repreensão da parte do Senhor. Há apenas elogios. Nas 7 igrejas, as 7 cartas que Cristo enviou às igrejas, 2 não recebem repreensão. 2 recebem apenas elogio. Foi a igreja de Esmirna, que nós já vimos, e agora aqui a igreja da Filadélfia. E Cristo aqui ele se apresenta a essa igreja de maneira forte, firme e consoladora. Ele diz, a carta nos diz, eis o que diz o santo e verdadeiro, o que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e o que fecha e ninguém abre. Essas palavras, como no padrão que nós temos aqui nas cartas de Apocalipse, trazem quem é Cristo, trazem quem é que está falando. E Cristo aqui é apresentado como aquele que é santo, separado de todo pecado, totalmente puro, completamente diferente do que é manchado nesse mundo aqui. Cristo é verdadeiro, é apresentado também dessa forma. Ele é fiel, confiável, ele não falha, ele não muda, ele não engana. E Cristo tem a chave de Davi. Isso significa a autoridade messiânica que Cristo possui e a autoridade sobre o reino de Deus. A gente vai ver isso melhor na EBD, eu não vou me deter nesse ponto aqui, nessa explicação. Mas o que está sendo dito aqui é que a Cristo pertence o controle. Ele é o Messias prometido. E ele abre portas, ele fecha portas, ele determina os caminhos. Isso também, portanto, significa que ele é Deus, que a gente pode confiar nele, que ele tem o controle soberano das oportunidades da igreja, das oportunidades de nossas vidas, das circunstâncias de nossas vidas. E embora tudo isso pareça um pouco óbvio para quem já crê, para quem está acompanhando aqui também a série de mensagens, é essencial que isso seja afirmado,
reafirmado, mas que também seja crido, seja vivido. Porque não basta simplesmente a gente saber dessas verdades. Não basta simplesmente a gente saber dos títulos de Cristo, o que Ele faz, quem Ele é. A gente precisa confiar de verdade nisso. A gente precisa trazer essa verdade de fato para dentro das nossas vidas e descansar nelas. Descansar na autoridade de Cristo. Descansar na autoridade de Cristo sobre as portas que Ele abre e também sobre as portas que Ele fecha. E que só Ele abre e só Ele fecha. Ao longo das últimas semanas, a gente está vendo aqui nessa série de Apocalipse, que essas cartas às igrejas, elas formam, e nós falamos hoje aqui na EBD também, um grande chamado de Cristo, a fidelidade. Cristo está preparando a igreja daquele tempo, quando o Apocalipse foi escrito, para suportar a perseguição e a aflição que estava presente ali por conta do Império Romano que dominava, que perseguia, por conta dos judeus que perseguiam os cristãos. Mas também Ele está falando conosco hoje. Ele está falando com a sua igreja hoje, Ele está falando com a Igreja Batista Redenção, Ele está falando com você que está aqui hoje, cada um que está ouvindo essa mensagem e que é povo do Senhor. Ele também está preparando cada um de nós para que a gente viva como um povo fiel, como uma igreja fiel, como cristãos fiéis no meio de um mundo que rejeita a verdade, no meio de um mundo que rejeita Cristo. E Ele também está nos preparando para o que virá, para o que ainda vai acontecer. E o restante do livro de Apocalipse mostra o desdobrar dos acontecimentos, o juízo de Deus, a batalha espiritual que existe no mundo e aqui virá, e a perseverança dos santos, a perseverança da igreja. Mas tudo começa aqui, nesse chamado à fidelidade, nesse chamado de Cristo à igreja para conhecê-lo. Nesse chamado de Cristo a você, para que você seja fiel a Ele, para que você busque conhecê-lo cada vez mais, para que você traga as verdades dele para a sua vida e viva elas. Não somente tenha conceitos sobre Deus, viva essas verdades que nós estamos aprendendo aqui. Traga como a verdade que dirige as suas decisões, as suas emoções, os seus passos, suas escolhas. E Cristo, Ele chama aqui essa igreja da Filadélfia, que nada Ele tinha contra, a confiar nele e permanecer fiel, mesmo ela tendo pouca força. E hoje, quando a gente ouve essa carta, a gente precisa ouvir com atenção, porque ela não é uma mensagem bonitinha para uma igreja pequena e fiel lá do passado somente. Ela é a verdade de Deus para aquela igreja, mas também uma convocação para nós, igreja, hoje. Para que a gente aprenda a viver em fidelidade. Para que a gente seja a igreja que Ele aprova. Para que a gente ouça dele a mesma coisa. E é exatamente assim que esse texto começa. Cristo olhando para a realidade daquela igreja, reconhecendo as suas obras e destacando o que é que realmente importa ali, que é que eles estavam fazendo. E é interessante que Cristo, portanto, não começa, e eu vou bater de novo nessa tecla, não começa falando que aquela igreja era uma igreja de influência, que era uma igreja grande, que era uma igreja que conquistou muita coisa. Ele começa falando de fidelidade. Mais uma vez. O versículo 8 nos traz o seguinte: conheço as suas obras. Sei que você tem pouca força, mas conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Cristo, mais uma vez, mostra que Ele conhece tudo. Ele conhece as obras da igreja. Ele conhece as nossas obras. Ele conhece as intenções dos nossos corações. Ele sabe o que é que nós fazemos, o que nós deixamos de fazer, o que nós gostamos, o que nós não gostamos, onde nós somos fiéis, onde nós não somos. Ele conhece nossas obras. E quando Ele se dirige para essa igreja, falando que conhece as obras daquela igreja, Ele fala que Ele colocou diante dela uma porta aberta. Essa porta representa uma oportunidade de servir, de testemunhar,
de perseverar. Aqui não é uma promessa de prosperidade ou uma promessa de destaque, mas de que Cristo abriu a porta de oportunidade no reino. Uma oportunidade que ninguém poderia fechar, porque quem abriu foi Ele. E logo depois de dizer que Ele abriu essa oportunidade, que Ele colocou essa porta aberta diante deles, Ele diz, Ele reconhece, vocês têm pouca força. E Cristo não fala isso em tom de repreensão. Essa igreja é apenas elogiada. Essa igreja que tinha pouca força é elogiada. Então Cristo não está falando aqui que essa igreja era fraca espiritualmente. Ele está falando de uma realidade visível, de uma realidade naquele momento. Aquela igreja, ela tinha poucos recursos. Ela era pouco influente. Ela tinha um número pequeno de membros, provavelmente. Tem pouca força nesse sentido. E aqui começa a aparecer um contraste importantíssimo com os conceitos que predominam em nossos dias hoje. Quando eu estou falando aqui de uma igreja de pouca força, eu espero que já venha na sua mente o que é uma igreja de muita força. E aí pare realmente 2 segundos para pensar. O que é uma igreja forte na sua cabeça? Porque às vezes a gente acha que a igreja aprovada por Cristo é somente aquela igreja forte, segundo esses nossos conceitos. E muitas vezes esse nosso conceito é aquela igreja que conseguiu influência, aquela igreja que conseguiu reconhecimento, aquela igreja que está bombando no Instagram, no YouTube, etc. Aquela igreja que tem um hall de membros gigante. A gente acha que Cristo abrir a porta para a igreja significa que aquela igreja vai ter um crescimento exponencial, admirável. E ela vai bombar, como a gente diz, né? A gente vê, inclusive, a gente faz até o caminho inverso. A gente vê uma igreja que está grande, que está cheia de gente, a gente já olha como uma igreja de sucesso. Uma igreja aprovada por Cristo. Uma igreja que Deus está dando frutos. Mas essa não é a matemática do reino. Primeiro, porque você pode lotar um lugar chamado igreja sem nenhum comprometimento com o evangelho. Isso é o que não falta em nossos dias. Você pode ir para auditórios lotados, super estruturados, e lá vão mexer profundamente com as suas emoções. E o culto entre aspas, vai ser uma experiência incrível. Você vai sair dali chacoalhado, com as suas emoções chacoalhadas. E em nenhum momento haver uma pregação fiel às Escrituras. Então, número, grandeza, sucesso, não é isso. Cristo abrir a porta para uma igreja, não é isso. Cristo abriu a porta daquela igreja, lá de Filadélfia, que ele não traz nenhuma reprovação. Mas ela não teve nenhum grande sucesso aos olhos humanos. Pelo contrário, ela tinha pouca força. E o que Cristo elogia aqui, portanto, não é a força daquela igreja, é a fidelidade dela. É que ela era fiel, mesmo com pouca força. E aqui me parece que, ainda que ela não tivesse recursos, ainda que ela não tivesse gente suficiente para fazer muito naquele momento, ela fazia o que era possível. E a sua aprovação, portanto, não dependia da quantidade de coisas que ela fazia, mas dependia da fidelidade com que fazia as poucas coisas que lhe era possível, com o coração no lugar certo, com a intenção correta diante de Deus para fazer aquilo que Cristo estava pedindo para aquela igreja, para seguir pela porta que Cristo abriu, no caminho que Cristo abriu. Então eles dependiam da fidelidade no serviço. E o que é essa fidelidade aqui no texto? Porque tudo isso, claro, nós estamos conduzindo ao chamado de que sejamos fiéis.
Portanto, não nos importemos, e eu vou repetir isso aqui, com o número, com a quantidade de coisas, de pessoas, de eventos, mas com a fidelidade. E o que é essa fidelidade? A gente leu. Eles eram fiéis em quê? Guardar a sua palavra e não negar o seu nome. Guardar a sua palavra e não negar o seu nome. Apesar da gente viver na época com o maior número de evangélicos da história do Brasil, essa fidelidade de guardar a palavra e não negar o nome de Cristo é rara. As pessoas não querem a palavra. As pessoas querem emoções, agitações, atividades. As pessoas não guardam o nome de Cristo. Estão sempre se colocando acima, buscando agradar a si mesmos. E essa palavra é importante para a gente aqui hoje, na redenção, especialmente porque nós somos uma igreja em plantação. Nós não temos 2 anos de existência. Desde o primeiro culto que nós nos juntamos e dissemos, vamos plantar uma igreja. Não temos sequer 2 anos dessa data. Vai ser em novembro. Mas, desde aquele primeiro encontro, Cristo abriu as portas, abriu a porta que só Ele abre, para que a gente servisse a Ele. E Ele tem provido esse serviço. Ele tem dado as condições para que a gente sirva, seja com recursos, seja com pessoas para servir, e não tenho dúvida que Ele vai continuar nos abençoando. Mas precisamos ter clareza. Nós não vamos nos encher de atividades de forma sufocante. Nós não vamos nos encher de eventos somente para provar para as pessoas de fora ou para atrair pessoas aqui para dentro, trazendo a aprovação a partir dessas coisas que nós fazemos. Nós não precisamos de uma agenda cheia, lotada, sufocante, para justificar a nossa existência, para justificar a nossa missão como igreja. O que nós fazemos porque nós estamos no caminho da porta que Ele abriu. E não nos importa, digo com todas as letras aqui, não nos importa o tamanho do que nós fazemos para gerar reconhecimento e aplauso das pessoas, ou a quantidade das coisas que nós fazemos. Eu vou dar só um exemplo. A gente saiu, tem umas 2 semanas, naquela ação para distribuir cobertores para os moradores de rua. Sabe qual era o maior medo no meu coração a fazer uma atividade como essa? Que a gente fizesse com o coração no lugar errado. Que a gente fizesse para mostrar que a gente faz ação social. Para que as pessoas que acham isso importante na igreja, a redenção faz ação social, então eu vou fazer parte lá. Porque nós não precisamos disso. Não é esse o chamado da igreja. Era a gente distribuir aquilo ali com o coração voltado para Cristo, para a fidelidade a Cristo e mostrar àquelas pessoas necessitadas que existe um Deus que se importa com elas, ainda que num gesto simples, rápido. Mas só para eles saberem, isso aqui Deus está mandando, isso aqui é da igreja. E eles entenderem que eles podem buscar esse Deus. E a gente fazer porque Deus mandou que a gente se importe com os necessitados. Não para mostrar que a gente se importa, mas por fidelidade a Ele. Dá para entender que a gente pode fazer a mesma coisa com o coração no lugar errado, sem fidelidade a Cristo. A mesma coisa com fidelidade a Cristo, com o coração no lugar certo. E claro, tudo que a gente vai fazer com excelência. A gente vai fazer com amor a Deus e com amor às pessoas. Mas a régua do nosso trabalho, a régua do que nós fazemos aqui para o reino de Deus, para entender o caminho que nós estamos seguindo, se é de fidelidade ou não, não é se 3 ou 3 mil pessoas estão presentes e envolvidas na redenção. A régua é: estamos no caminho da porta que Ele abriu e estamos sendo fiéis.
Porque muitas, meus irmãos, são as portas que se abrem, inclusive, mas nem todas são abertas por Ele. E nós precisamos ter discernimento para não nos perdermos nos caminhos que são postos à nossa frente, mas que não são do Senhor. E terminamos nos enchendo de atividades, de eventos que parecem relevantes, mas que só servem para retermos pessoas na igreja e pouco tem a ver com a fidelidade ao Senhor. Portanto, precisamos, em tudo o que fazemos, dessa fidelidade. Como igreja e nas nossas ações individuais. Fidelidade de guardar a palavra, de não negar o nome de Cristo. E Deus conhece, Cristo conhece essa fidelidade. E ela é preciosa para Ele. Ele vê, Ele reconhece e Ele honra. E é por isso que no versículo seguinte, aqui, o versículo 9, Cristo faz uma declaração forte, mas que é profundamente consoladora. Ele mostra que aqueles que hoje se opõem à igreja, que desprezam os fiéis, um dia verão claramente a realidade de que este é o povo de Deus. Este é o povo que está salvo e que vai estar presente lá na consumação final dos tempos, com Cristo, na Nova Jerusalém. Um dia eles verão claramente essa realidade e vão reconhecer que esse povo, fraco inclusive muitas vezes, é o povo amado de Deus. Esse povo fiel a Ele. E é por isso que ele diz aqui, portanto, no 9, veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, que se dizem judeus, mas não são, porque mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos seus pés, então saberão que eu o amei. Essa linguagem ela pode parecer dura, mas ela precisa ser muito bem compreendida. Cristo ele está falando aqui de um grupo que, embora se identificasse como povo de Deus, um grupo de judeus, eles rejeitavam o Messias e perseguiam os cristãos. Então não era uma sinagoga verdadeira, porque não reconhecia Cristo como Messias. Então Cristo chama eles de sinagoga de Satanás. Eles não estavam sendo fiéis a Deus, mas agindo contra Deus. E a promessa aqui para quem era fiel, para quem é fiel, não é que a igreja vai ser exaltada acima dos outros, nem que a igreja vai ser adorada, quando ele fala aí no versículo 9. Prostrar-se aos seus pés é uma figura de linguagem aqui, um símbolo de reconhecimento. Cristo está dizendo, olha, eles verão com clareza que vocês eram meus amados, que vocês são o meu povo, não eles. Que vocês são fiéis a mim. É Cristo anunciando isso na história e para todo olho que poderá ver. É o bem sendo reconhecido como bem. É a fidelidade tão desprezada pelo mundo sendo revelada para o mundo como preciosa para Deus. Não é para a glória da igreja. É para a glória de Cristo que amou a igreja. E é o próprio Cristo que vai mostrar isso ao mundo no tempo certo. No entanto, meus irmãos, prosseguindo aqui no texto, Cristo ele não apenas garante que o mundo saberá que a igreja é amada, ele promete algo mais íntimo, mais presente, mais pessoal para a igreja fiel. O seu cuidado no meio da provação. Cristo nos guardará, Cristo nos guarda no meio da provação. Está aqui no versículo 10. Visto que você guardou a palavra da minha perseverança, eu também o guardarei na hora da provação que está por vir por todo o mundo, para pôr à prova os que habitam nela. Aqui está uma das promessas mais preciosas de Cristo à igreja da Filadélfia. Jesus, ele reconhece a fidelidade daquela igreja, reconhece a firmeza daquela igreja diante das dificuldades, diante da perseguição que eles sofriam, inclusive. Reconhece a constância deles em seguir a Cristo, mesmo em tempos adversos. E em resposta a tudo isso,
em resposta a essa fidelidade, a essa perseverança, a esse compromisso com Cristo, em resposta a essa fidelidade de guardar a sua palavra e o seu nome, ele diz: eu também o guardarei na hora da provação. E ele está dizendo isso para nós hoje também, como nós estamos sempre repetindo aqui em Apocalipse, que é uma mensagem também contemporânea. E é lindo esse amor de Cristo para com a igreja fiel. O amor de Cristo para com aqueles que pertencem a Ele. Ele não nos abandona, Ele não nos entrega ao acaso. Ele se faz presente, Ele se importa, Ele cuida de nós, Ele nos guarda. Você guardou a minha palavra e o meu nome. Você perseverou mesmo com pouca força. Eu também o guardarei na hora da provação. A hora da provação aqui mencionada, ela pode ter tanto um cumprimento mais amplo, escatológico, dentro do contexto de Apocalipse. E a gente não vai entrar nisso aqui hoje, mas quando a gente for tratar da IBD, a gente entra nisso. Mas esse princípio, ele vale para todas as épocas. Os tempos difíceis vêm, virão, ou até estão presentes já na vida de muitos aqui hoje. Mas Cristo cuida dos que são seus. Ele sustenta, Ele guarda, Ele não abandona. E não duvide disso. Descanse nisso, creia nisso. Mas tenha em mente que essa promessa, ela não é de ausência de sofrimento. Não é um livramento automático de todo o mal ou das situações difíceis que nós enfrentamos na vida. Eu não tenho dúvida de que Cristo dá e nos dá livramento de situações que nós nem imaginamos. Que nós poderíamos morrer e Ele nos livrou, nos salvou e a gente nem sabe. E estamos aqui hoje, vivos, adorando a Ele e cultuando a Ele. E Ele sustenta nosso dia a dia, nossa existência. Mas a promessa aqui é a garantia de que na hora da prova, na hora da dificuldade que virá, que acontece, que nós enfrentamos, Ele dará força, Ele cuidará, Ele nos guardará. E nós precisamos ser fiéis a Ele. Muitas vezes nós não vamos compreender como é que Ele está agindo, mas a gente precisa ter essa fé firme e essa fidelidade de guardar o seu nome, guardar a sua palavra, mesmo quando a gente estiver fraco, mesmo que a gente não tiver recursos para agir, mesmo que a gente não tenha influência, mesmo que a gente dependa apenas da ação dele, porque é nele que está a nossa esperança. E ele nunca mente, ele é aquele que é verdadeiro, que é fiel, que está presente, que é santo, que é bom, que é misericordioso, que é gracioso, que é poderoso, e Ele nos guarda. Irmãos, quando a gente olha para as Escrituras, com Deus agindo com aqueles que foram fiéis a Ele, não nos faltam exemplos. Com Deus guardando aqueles que foram fiéis a Ele, não nos faltam exemplos desse amor cuidadoso. Antes de Noé enfrentar o dilúvio, no entanto, ele teve que ser fiel, ele teve que obedecer e construir a arca por anos, sem ver uma gota de chuva, e suportando toda a zombaria e provação do povo ao seu redor, duvidando de Deus e da fé que ele tinha em Deus. Quando a gente olha para Daniel, a gente vê, no entanto, que ele não foi livrado da cova dos leões, mas ele foi fiel e foi protegido dentro da cova dos leões. Quando a gente olha para os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, eles também não foram poupados da fornalha, mas na fornalha não sofreram dano algum. José não foi impedido de ser vendido como escravo e de passar por tudo o que passou, mas foi sustentado em toda aquela provação, em todo aquele caminho, porque permaneceu fiel e foi levado até o trono.
Paulo não foi livre das prisões, mas nas prisões ele escreveu cartas que libertam até hoje, e que estão nas nossas mãos, e que são vida. Pedro não foi impedido de afundar, mas ele foi levantado pelas mãos de Jesus. Davi não recebeu primeiro e de cara uma coroa quando teve a promessa de ser o rei de Israel. Ele recebeu desafio, perseguição, tentativas de homicídio e anos de espera até chegar no trono, mas se manteve fiel. A igreja primitiva não foi livre da perseguição. A igreja lá em Apocalipse não foi livre da perseguição. A igreja lá em Atos não foi livre da perseguição. Mas na perseguição, ela cresceu com poder e com fidelidade. E eu poderia ainda dar muitos outros exemplos aqui para nos lembrar que a fidelidade não é medida pelo sucesso no mundo. Que quando nós somos fiéis a Deus, Ele nos guarda. Mas eu quero deixar claro que esse guardar não significa que a gente vai ter o sucesso de acordo com o que a gente quer, de acordo com o que a gente espera. Então me permita mais 5 rápidos exemplos aqui de situações em que crentes fiéis a Deus foram cuidados por Ele, mesmo parecendo que tenham sido derrotados aos olhos do mundo. Estevão, ele não foi livrado do apedrejamento. Estevão foi morto por pedradas. Mas ele morreu cheio do Espírito Santo, tá? Vendo os céus abertos e Jesus em pé à direita de Deus. Tiago, o irmão de Jesus, ele foi morto à espada por Herodes, logo nos primeiros capítulos lá de Atos. Mas Cristo recebeu ele em glória. João Batista, aquele que preparou o caminho do Senhor, não foi poupado da prisão e da execução injusta, quando cortaram-lhe a cabeça. Mas ele foi elogiado por Jesus como o maior entre os nascidos de mulher. Muitos dos apóstolos foram perseguidos, presos, decapitados, crucificados, mas permaneceram fiéis até o fim. E hoje estão vivos entre os que venceram. Hebreus 11 nos lembra que alguns escaparam do fio da espada. Alguns que creram em Cristo naquele tempo escaparam do fio da espada, mas outros foram cerrados ao meio, errantes, vestidos de peles de ovelha e de cabras. Mas que o mundo não era digno dessas pessoas. A gente só vai conseguir ver esses exemplos como vitória e cuidado, esses últimos exemplos aqui, se tivermos fidelidade à palavra de Deus e ao nome de Cristo. Se a gente compreender e crer na palavra, que inclusive nos diz lá em Apocalipse que esse mundo vai acabar, esse mundo vai passar. Um dia tudo se fará novo. A gente só vai entender isso, esses exemplos que eu dei como fidelidade, se a gente crer de verdade no plano da salvação. Se Cristo não for só um conceito bonito na nossa cabeça, se Cristo não for só alguém que fala de amor, mas Ele for o nosso Salvador. E, portanto, a gente sabe que no dia em que fecharmos os olhos aqui, estaremos com Ele eternamente. E o que importa é a fidelidade aqui. E não negociarmos essa fidelidade. Eu compartilhei há pouco com Lenilson, que perdeu sua avó, algo que eu compartilho quando eu vejo um filho de Deus ou uma filha de Deus partindo. Uma frase de Billy Graham, que ele disse:
ainda vivo. Um dia vocês ouvirão que Billy Graham morreu. Não acreditem nisso. Naquele dia eu estarei mais vivo do que nunca. A gente só vai conseguir ser fiel de verdade se a gente acreditar de verdade. Você compreende isso? A gente precisa dar passos genuínos na nossa fé. Fé não é frequentar uma igreja. Fé não é distribuir sopa na rua. Fé não é participar de encontros de casais e por aí vai. E pense em qualquer outra atividade aí que você imagine. A gente precisa conhecer de verdade a Cristo e se relacionar com Ele. Submeter nossa vida a Ele, entregar-se a Ele completamente. Entregar tudo o que somos, tudo o que temos. Para viver essa verdade de forma absoluta. Encerrando, irmãos. A palavra aqui nos diz, no versículos 11 e 12, que nós lemos, que Jesus ele vai voltar. Essa é outra verdade que deve guiar nossos dias. Como nós falamos no primeiro sermão em Apocalipse. Jesus vai voltar. Se isso não está dirigindo nossos passos, nossa existência, tem algo errado com a nossa fé. Nossa fé está incompleta. A fé em Cristo não é só que Ele veio, morreu por nós e nos salvou, não. Ela não termina aí. A partir daí, a partir de quando a gente é salvo e entra numa nova realidade, a gente agora vive a fé. E a fé vai se manifestar no nosso dia a dia. E a gente vai agora perseguir um caminho de santificação, um caminho de fidelidade. E a gente vai buscar tirar das nossas vidas tudo aquilo que não agrada a Ele, porque nós estamos aguardando por Ele. E que Ele nos encontre fiéis. A fé não se encerra com Cristo morrendo, ressuscitando e nos salvando. Ainda há mais para ser vivido depois disso. Viva, portanto, essa fé verdadeira. Que as verdades que você crê conduzam a sua vida. Que Cristo possa olhar para você e dizer, lá no final, que vai chegar. Não tenha dúvida. Você crendo ou não, esse dia vai chegar. Que você vai se deparar com o Criador. E que Ele possa olhar para você, portanto, e dizer, você guardou a minha palavra. Você não negou o meu nome. Servo bom e fiel. É essa verdade que a gente precisa guardar hoje no coração. E inclusive para enfrentar as provações que enfrentaremos. Não importa o que vai acontecer, o tamanho da dificuldade. A promessa é que Ele estará conosco, que Ele vai cuidar com a gente e que Ele vai voltar. E a gente vai estar com Ele na nova criação. Então, eu queria convidar você a cantar essa música agora, de coração, sem reservas. Mas que você entenda ela também como um chamado à fidelidade. E você diga de verdade a Cristo, que você entrega tudo a Ele. Que você não está guardando aquela parte da vida que você não quer que Ele toque. Que você admite perder aquilo que está na sua vida, que lhe afasta dele. Aquilo que está na sua vida, que causa dano à sua fidelidade a Ele. Quando a gente fala que a gente está entregando tudo a Cristo, a gente está dizendo, Senhor, faz o que Tu quiseres. Com a minha vida, com o meu emprego, com os meus relacionamentos. Abre as portas que Tu quiseres.
fecha as portas que tu quiseres. Eu me submeto a isso. Eu entrego tudo a ti. E que você olhe para a sua vida quando você estiver analisando a sua fidelidade a Deus, não para a quantidade de coisas que você faz, mas ao quanto essas verdades de fato dirigem a sua vida, de fato dirigem suas decisões, de fato estão presentes no seu dia a dia, na sua vida comum, fora da igreja, sem as atividades da igreja. Vamos cantar? Eu queria só mais uma coisa que eu anotei aqui, não sabia se eu ia falar ou não, mas Rafael, ele faz um playlist das músicas, né? Sei que o pessoal já está em pé aqui, mas a gente vai cantar agora. Ele manda a lista lá no YouTube para o pessoal do louvor, com as músicas que vão ser cantadas, e aí eu entrei nessa e fui ler os comentários lá no YouTube. E confesso que eu comecei a chorar, meus irmãos. Que é uma música que fala de fidelidade, de entregar tudo a Cristo, como nós acabamos de falar. Já tão cantada na história da igreja esse hino. E a gente vê aqui as cartas em Apocalipse chamando para a fidelidade. Eu estava vendo lá esses comentários, vendo, essas são cartas de crentes fiéis. Também, não é inspirado por Deus, claro, mas crentes fiéis dando testemunho e anunciando essa fidelidade de que entregaram tudo a Cristo, haja o que houver, e receberam das mãos do Senhor bênçãos, ou estão enfrentando ainda provações, mas entregaram tudo a Deus. Eu vou ler alguns aqui. Depois de 10 anos lutando contra um câncer de mama, Jesus me curou. Agora, ouvindo esse louvor, era para estar no centro cirúrgico, para fazer a reconstrução mamária, e foi adiado. O Espírito Santo falou ao meu coração ao cantar, e ele trará pessoas para ler tudo isso que eu escrevi aqui. Tudo entregarei, Jesus bendito. Glória a Deus. Minha filha tentou se suicidar-se. Foi diagnosticada com morte encefálica. Quando o médico foi examinar para dar o atestado de óbito, ela levantou o braço direito. Irmãos, eu sou um Jairo aqui na terra. Deus, Jesus ressuscitou a minha filha. Glória a Deus. Continue crendo que Deus reverterá a sua situação. Minha esposa, em serviço de parto, estava em serviço de parto. Todas as parteiras abandonaram ela. Alegavam uma reunião geral no hospital, mas sozinha ela conseguiu trazer a nossa filha. Tudo graças a ti, Jesus. Tudo foi entregue nas tuas santas mãos e tudo correu bem. Aleluia. Perdi meu esposo, assassinado dentro da minha casa, com meus filhos e eu dentro. Mas eu tudo entregarei ao meu Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Eu te amo, Jesus. Tu és minha fortaleza, meu sustento. Tudo entregarei. E o último. Há 10 anos atrás, quase morri por causa de uma depressão muito forte. Mas desde então, entreguei minha vida a Jesus. Quero cada dia me entregar a Ele. Entrego o orgulho, os maus pensamentos, meus sentimentos. Entrego tudo e qualquer impedimento de comunhão com o meu Deus. Eu não sei como é que está a sua vida. Mas eu te chamo, meu irmão. Entregue a Deus. Entregue tudo, sem reservas. Não tenha medo de viver com Ele, para Ele, de forma fiel e verdadeira. Amém? Vamos cantar? Vamos ficar de pé?
sempre, sempre seguirei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego corpo e alma. Eis aqui este mundo mal renego, ó Jesus, me aceita a mim. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, tudo, ó Cristo, a ti entrego. Quero ser somente teu, tão submisso à tua vontade, com os anjos lá no céu. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, ó, eu sinto teu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, ó, que gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei.